A geração de emprego em Itabuna, só o segmento do comércio criou mais de 300 postos de trabalho nos últimos 7 meses. Em julho, tivemos o maior saldo positivo de geração de emprego de todo o ano. As consequências da chuva em Ilhéus. Algumas ruas e avenidas ficaram alagadas e teve deslizamentos de terra no Alto do Basílio. Estávamos todo mundo acordado quando a gente ouviu o barulho. A vizinha estava ali e quando ela entrou, desceu. Vídeos flagram a empresária Melina França agredindo com tapas, socos e pontapés a babá Rayana Ribeiro às vésperas dela pular da janela do apartamento no 3º andar. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro, e o BATV começa agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite. A gente começa falando da chuva em Ilhéus. Foram mais de 40 milímetros registrados nas últimas 24 horas. Ruas e avenidas ficaram alagadas e teve até deslizamento de terra. Pela manhã, o tempo estava nublado, mas sem chuva em Ilhéus. Durante a noite e a madrugada, choveu bastante. Segundo a Defesa Civil, foram 41 milímetros. Ontem, o órgão tinha divulgado um alerta de chuva por 48 horas e começou a monitorar as áreas de risco. Ilhéus hoje possui 45 pontos mapeados como áreas de risco. A Defesa Civil vem fazendo o trabalho preventivo, colocando lonas em algumas áreas para evitar novos deslizamentos, como é o caso desse morro aqui, no Alto da Gamboa. O local não registrou deslizamentos, diferente do Alto do Basílio, onde ontem à noite o barranco desabou no quintal da casa de Dona Edmilce. Na pia, lavando a carne, quando eu entrei, que eu botei em cima da mesa só. Só deu tempo, menino, foi Deus. Foi Jesus que estava nessa hora, viu? A Defesa Civil foi chamada e colocou lona para diminuir o risco. Na parte de cima do barranco, moradores ficaram assustados com o deslizamento. Estávamos todo mundo acordado quando a gente ouviu o barulho. A vizinha estava ali e quando ela entrou, desceu. Desceu e aí ela ficou desesperada, todo mundo saiu, né? E não é a primeira vez que desliza esses barros, também tem nos fundos das casas. Seu Luiz passa com muita dificuldade nesse espaço de menos de meio metro para ter acesso à casa dele. E cada vez que chove e o barranco desliza, a situação piora. Toda vez que chove fica assim, nesse trazer plástico e resseca, depois volta de novo com plástico e fica essa briga de cão e gato. A Defesa Civil disse que já tem um projeto de contenção para essa encosta, mas não tem previsão para início da obra. Já foi feito, inclusive, o levantamento topográfico dessa área para poder assistir essas famílias de forma definitiva com obra de contenção. Algumas ruas e avenidas ficaram alagadas. A Avenida Soares Lopes, no centro da cidade, e a Rua da Paz, no bairro Nossa Senhora da Vitória. E a chuva deve continuar. Segundo a Defesa Civil, o volume de ontem até domingo deve chegar a 94 milímetros. Choveu 41, a gente reduz esse volume porque já foi aos 41 milímetros, mas o solo ainda está encharcado devido aos 41. Qualquer volume agora a partir de 20, a partir de 25 milímetros já é o suficiente para acontecer os deslizamentos de terra no município e em algumas áreas já com residências. Então a gente deixa um alerta que esse volume de chuva é alto para que elas possam deixar seus imóveis. Algumas famílias, inclusive a gente já fez o benefício em alguns programas de habitacional popular, elas retornam para as áreas de risco, que a gente pede para retornar para esses imóveis, para que possa estar prevenindo em relação aos riscos de acidente ou até mesmo uma situação mais fatal. É um perigo, isso aqui é um perigo. Nós estamos precisando realmente de ajuda. A Defesa Civil disse que das 45 áreas de risco existe projeto de contenção para as 12 mais críticas, que não tem prazo para o início das obras, porque o projeto está em análise pelo governo federal. E se você mora em área de risco, gente, aí anota o telefone, viu? Da Defesa Civil, é o 98825-6590 para ocorrências, viu?
Ainda em Ilhéus, uma foto ganhou uma repercussão danada hoje nas redes sociais. Um agente de trânsito aparece sem capacete na garupa da moto da Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade. E detalhe, ele estava em horário de trabalho. Esse flagrante foi feito na Avenida Canavieiras, no centro da cidade, hoje de manhã. O diretor-geral da Sutran, Valci Serpa, informou que os 2 agentes já foram afastados do trabalho externo por até 30 dias. Eles serão ouvidos na próxima semana e passarão por uma requalificação para depois voltarem às ruas. Ainda de acordo com o diretor, não usar equipamento de segurança como capacete é infração, gente, gravíssima, com pena de 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. A pena é a mesma para quem conduzir pessoas sem capacete, por isso o outro agente que conduzia a moto acabou sendo afastado também. O diretor disse ainda que o agente estava indo trabalhar no semáforo da Avenida Itabuna quando se deu conta que não levou o capacete e voltou à base para pegar. O diretor lamentou o fato, destacando que os agentes têm muitos anos de serviço bem prestados na cidade, mas reforça que servidor público tem mesmo é que dar o exemplo. Nós tentamos contato com o agente, mas ele não quis se pronunciar. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades em Itabuna. Pela manhã, o movimento nas unidades de saúde foi bem tranquilo. Para conseguir se vacinar, o adolescente com comorbidade deve ir até um dos postos de saúde de Itabuna, acompanhado de um responsável maior de 18 anos. É preciso levar documento de identificação e relatório médico atualizado. Pela manhã, pouca procura desse público pela primeira dose da vacina contra a Covid-19. O movimento estava tranquilo na Unidade Básica de Saúde José Maria de Magalhães Neto, no centro da cidade, e também no posto José Edites, no bairro São Caetano. A ampliação da vacinação para adolescentes foi possível depois de um levantamento do número de adolescentes entre 12 e 17 anos no município. A gente totalizou uma média de quase 16 mil adolescentes, mas dentre esses que preencheram, os critérios de comorbidade, nós listamos menos de 1.000 adolescentes que são portadores de comorbidade, dos que tiveram a oportunidade de revelar essa comorbidade. A gente sabe que tem um número subestimado, mas isso não quer dizer que esse adolescente não vai ter acesso. Basta ele procurar o serviço de saúde, portando essa documentação, o relatório, que ele vai ter acesso à vacina dele sem problema nenhum durante esse período. Ainda segundo a Coordenação de Imunização de Itabuna, a previsão é de que a partir do dia 8, próxima quarta-feira, a vacinação seja ampliada para adolescentes sem comorbidades, mas a aplicação das doses vai seguir um cronograma. De forma escalonada, como a gente trabalhou com as outras faixas etárias, Então a gente vai começar com 17, 16 e vindo gradativamente. O município sempre vai estar divulgando qual é a idade que a gente vai estar trabalhando, para que não tenha problema nessa questão do atendimento desse público e que nenhum desses adolescentes procure o serviço e não tenha a vacina ou que não esteja na faixa etária apropriada para ele. Ainda falando de coisa boa, a geração de emprego em Itabuna. Só o comércio criou mais de 300 postos de trabalho nos últimos 7 meses. E a expectativa é de que até o fim do ano, mais vagas de emprego sejam criadas. Há 5 meses, Chayane foi demitida da empresa onde trabalhava. Passou esse tempo todo desempregada, mas agora conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Foi contratada como gerente nesse centro de saúde e beleza. Fiquei 5 meses em busca de uma empresa de grande porte, no qual eu gosto de trabalhar, e foi muito assertivo. Além de Chayane, mais 7 pessoas foram contratadas para trabalhar no estabelecimento, que foi inaugurado essa semana no shopping de Itabuna. Thaís é uma delas. Ela é fisioterapeuta, trabalhava por conta própria, mas decidiu ir em busca de um emprego fixo. Não tem assim tanta oportunidade em empresas grandes que contratam com exclusividade nossa área. Então isso veio como uma oportunidade muito boa para a nossa área, principalmente depois da pandemia. A contratação de Thaís e Chayane é reflexo da geração de emprego em Itabuna.
O comércio foi o segmento que mais empregou nos últimos meses. Do início do ano até julho, foram criadas 355 vagas de trabalho. Esse número corresponde a 60% dos postos de trabalho perdidos em todo o ano de 2020. Nós comemoramos o avanço da vacinação com a redução de casos, o que permite uma maior ampliação das atividades comerciais. Em julho, tivemos o maior saldo positivo de geração de emprego de todo o ano. Então, isso mostra um sinal de recuperação muito forte e a nossa expectativa é que mais atividades possam retornar agora nesse segundo semestre e aí sim que possamos recuperar 100% dos empregos perdidos ainda esse ano, que foi perdido no ano passado, né, com toda essa pandemia, com todas as restrições de Covid. Mas o número de contratação também aumentou em outros setores. Nos primeiros 7 meses do ano passado, 200 vagas de emprego com carteira assinada foram oferecidas na unidade do Cine Bahia Itabuna. 100 pessoas foram contratadas. De janeiro a julho deste ano, a unidade registrou um aumento de 60% no número de vagas. Segundo a coordenadora, foram mais de 700 contratações. Nós temos observado que esses últimos meses tem aumentado o número de ofertas de vagas através aqui do Cine Bahia. Nós temos nos esforçado para buscar prospectar novas vagas com as empresas que estão surgindo. Algumas outras estão já parceiras, estão aumentando aos poucos o número do quadro de funcionários. Então, esse trabalho de prospectar essas empresas, nós estamos diariamente para ofertar cada vez mais vagas para aquelas pessoas que estejam em busca de uma vaga no mercado de trabalho. No Cine Bahia encontramos a Fátima. Ela voltou para Itabuna depois de 20 anos morando fora e está à procura de um emprego. Tem 7 meses que eu estou aqui e estou à procura de uma oportunidade. Minha última atuação foi na área de produção, auxiliar de produção. Estou aí procurando, né? Vim cadastrar o e-mail hoje aqui no Cine, então vamos aí aguardar o que espera pela gente, né? Nós percebemos que as empresas estão cada vez mais exigentes, né? E, infelizmente, algumas vagas nós temos uma grande dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. A gente orienta que aqueles que estejam buscando uma oportunidade, que sempre estejam atualizando o seu currículo, busque fazer cursos. O julgamento do marco temporal foi suspenso esta tarde e deve ser retomado na próxima quarta-feira, dia 8, com o voto do ministro e relator Edson Fachin. Durante todo o dia, teve protesto de indígenas aqui na região contra a aprovação do marco temporal. Entre Ilhéus e Canavieiras, indígenas da tribo Tupinambá de Olivença bloquearam a BA-001. A interdição começou por volta das 7 da manhã. De 1 em 1 hora, os manifestantes liberavam a passagem de veículos durante 5 minutos. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local monitorando a situação. Em Porto Seguro, indígenas interditaram a BR-367 ao meio-dia. Eles protestaram com danças e rituais contra o projeto de lei 490 que prevê mudanças na demarcação de terras indígenas. Os 2 protestos acabaram por volta das 6 da tarde. Depois do intervalo, vídeos flagram a empresária Melina França agredindo a babá que pulou do 3º andar em Salvador. Imagens chocantes. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Sou uma criança, é um anjo.